Quero convidar todos vocês que estiverem assistindo esse vídeo para fazer uma reflexão sobre em que espaço e tempo nós estamos situados como humanidade e como isso pode mostrar para onde nós podemos caminhar, espiritualmente falando, principalmente. A Bíblia nos dá uma boa noção de qual é a nossa história, e para evitar de cometer os mesmos erros que já foram cometidos, se faz muito importante conhecer a história. Além do que a Bíblia é também um livro espiritual, nos dá o que nós precisamos para saber caminhar espiritualmente, para onde caminhar, qual é a vontade de Deus para cada um de nós, executando essa vontade que nós estaremos amando esse Deus invisível, mais real. Para a gente falar sobre o tempo, que tempo nós estamos atualmente? Os cientistas falam que já se passaram milhões de anos, que a Terra tem milhões de anos e que existem fósseis que comprovam seres viventes, animais de milhões de anos e tal. O carbono 14 só consegue provar a existência de coisas até 6.000 anos. A história bíblica da humanidade relata de 6.000 anos para cá. O calendário judaico está batendo aí perto de 6.000 anos. Mas na verdade esses são calendários daqui de baixo, da onde nós estamos aqui embaixo. Eu digo aqui embaixo porque nós decaímos de uma posição que nós estávamos. Se decaímos logo, então estamos embaixo. No livro de Gênesis, no primeiro capítulo, logo já a Bíblia começa a falar sobre como foram criadas todas as coisas. E o autor, ele resolveu colocar cada coisa que Deus ia criando em um dia. Mas não necessariamente isso tenha sido em 24 horas cada coisa. Então ele diz assim: no começo Deus criou os céus e a terra, e viu Deus que isso era bom, e foi a manhã e a tarde do dia primeiro. Ele então chamou isso de um dia, mas o que eu quero chamar para uma reflexão é que talvez cada dia desse tenha se passado em cada dia desses milhares de anos, para que a gente consiga entender melhor, compreender como que as coisas estão hoje e até mesmo por que a ciência vem comprovando milhares de anos. Em Gênesis capítulo 2, versículo 1, está registrado o seguinte: assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Ou seja, ele criou mesmo as coisas até o dia 6º. No 7º dia ele descansou. E a Bíblia não fala de 8º dia. Talvez nós estejamos ainda na extensão desse 7º dia. A gente não tem provas e nenhum texto bíblico taxativo dizendo, mas buscando uma compreensão, nós vemos em Gênesis 3 o seguinte: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Quem ouviram? Adão e Eva. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, eles foram criados no 6º dia. Então, esse texto mostra que no dia 5º, Deus criou os répteis. Talvez estejam aí incluídos dinossauros e talvez até dragões, uma figura mítica, mas que existem relatos de pessoas que claramente estavam falando de um dragão. E ele diz: domine o homem, esses répteis e todos esses animais que foram criados no dia 5º, que fala o texto. Só que quando a gente vê um relato bíblico de um desses animais, a gente vê que o homem que está relatando diz: é impossível dominar sobre ele. Então, o que dá para nós presumirmos nessa ideia de que cada dia tem milhares de anos e que esses tantos mil anos que nós estamos vivendo como humanidade
são parte do sétimo dia. Para dar uma base para essa ideia, a gente vê o relato de Jó sobre o Leviatã. Ele está dizendo justamente, não tem como dominar sobre o Leviatã. E se a terra, no dia 5º, estava cheia de Leviatãs e bemotes, e aves que não se podia dominar, e répteis e peixes que não se podia dominar, como que Deus vem logo em seguida, 24 horinhas depois, e diz, domine sobre eles, se era impossível para o homem dominar? O que a gente pode presumir, para manter essa ideia, é que ao longo do dia 5º passaram-se milhares de anos, e esses répteis indomáveis, eles já estavam num número bem pequeno sobre a terra, quando do 6º e 7º dia. Vamos ver o que Jó disse a respeito do Leviatã, no capítulo 41 do livro de Jó, para quem quiser acompanhar. E, se não me engano, no 40 ele fala sobre um dinossauro chamado Bemote. E aqui no 41 ele diz, ele já vem relatando sobre o Leviatã antes do versículo 15. E em 41 e 15 ele diz exatamente o seguinte: as suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como um selo apertado. Uma a outra chega tão perto que nem o ar passa entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Um dragão. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O seu hálito faz incender os carvões, e da sua boca sai chama, ou seja, cospe fogo, e com essa couraça que parece mesmo uma pele de réptil, né? O seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta de prazer. As mitologias e as histórias sobre dragões diz que o coração era o ponto fraco dele, era bem no pescoço. Só um detalhe, nada que prove nada, né? Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada um está firme nele, e nenhum se move. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a modo de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes, que é impossível dominar. O mais valente da terra treme quando vê o bicho. Em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, esse não poderá penetrar, nem lança, dardo ou flecha. Não tinha arma que o homem pudesse utilizar para tentar dominá-lo. Ele considera o ferro como palha, o cobre como pau podre. A seta o não fará fugir, as pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Quer dizer, a lança era a arma mais poderosa, uma das mais poderosas que o homem tinha, e ele dava risada. Não tinha como um homem dominar um bicho desse. Debaixo de si tem conchas pontiagudas, estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como uma vasilha de unguento. Após si deixa uma vereda luminosa, parece o abismo, tornando em brancura as cãs. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto. É rei sobre todos os filhos da soberba, ou seja, ele fica em posições elevadas, muito provavelmente voava. E ele diz ali ainda assim, as profundezas faz ferver como uma panela, torna o mar como uma vasilha de unguento. A temperatura do corpo dele devia ser tamanha que quando ele mergulhava num lago fervia a água toda. Ou seja, era impossível para o homem dominar sobre um animal desse, mas ele não precisava mais dominar porque já estava extinguindo sobre a terra esse tipo de monstro, né? E depois, para quem quiser dar uma olhada no 40, o Bemote, ou quiser ler o 41 inteiro, vai ver o Leviatã. E a gente sabe que ele estava relatando sobre esses bichos para dizer que o Espírito Santo de Deus ainda é muito maior, é o criador dessas coisas tão fortes, e logo é tão mais forte do que essas coisas. Mas a gente consegue ver também essa questão de que no dia 5º
Muito provavelmente se passaram milhares de anos, porque é de ossos desses animais que os cientistas falam e que eles têm mais de 150 mil anos, milhares de anos. Então, essa criação de 6 dias, nesse nosso calendário aqui de baixo, ela compreende milhares de anos. E nesse 7º dia, Deus já entrou lá atrás, logo que criou Adão. E de lá para cá se passaram anos e mais de 1000 anos, já estamos aí em 2018 depois de Cristo, mas para Deus ainda é esse mesmo 7º dia. Por que eu digo que ainda hoje a gente pode entender que é o mesmo dia, é o mesmo tempo em que era lá? Porque a palavra que foi escrita pelo autor de Hebreus foi escrita aí há 2000 anos atrás, mais ou menos. E ela diz o seguinte: temamos, pois, que porventura, deixada para nós a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, os gentios e hebreus. Mas a palavra da pregação nada lhes proveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Que repouso? O descanso, o 7º dia. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus é atemporal, Ele não respeita o tempo, Ele é eterno. Está para além do tempo. É aquilo que os cientistas dizem que para que o tempo fosse criado, algo além do tempo deveria não existir, mas ser real. Deus é esse ser real para além do tempo, eterno, o Deus eterno. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Ou seja, o homem caiu. O homem não quis vir comigo para o 7º dia. Ele caiu na cova lá. E lá ele quer ficar, criou o calendário dele e está lá. Eu não, eu estou aqui no 7º dia, diz Deus. Mas o homem quis ir para lá. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, o autor escreveu, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Deus vem reabrir a porta do seu repouso para nós e é extremamente necessário que se creia. Não estou falando de uma determinada igreja onde você deve se membrar para poder entrar nesse repouso. Eu não estou falando de uma doutrina especial, não estou falando de sacrifícios que você deva fazer, de nenhuma dessas coisas. É claro que no momento em que a gente entra nesse descanso, muitas coisas que nós fazemos nós não vamos querer fazer mais, mas elas são consequências dessa entrada. Tudo que a gente deve fazer é ouvir a voz de Deus e entrar nesse descanso. E Ele mesmo vai colocando na nossa mente, nos nossos corações, o que se faz nesse descanso e o que não se faz mais. O processo de libertação e de santificação que Deus vai fazer em cada um de nós, ele é inevitável, uma vez que você entra nesse descanso. De maneira que também não adianta de nada forçar essa santificação, essa libertação, porque nunca vai ser real, vai ser uma falsa santificação, uma falsa libertação. Você querer determinar algumas roupas que são lícitas e outras que são ilícitas, algumas práticas lícitas, algumas práticas que são ilícitas. É o forçar de uma barra. O próprio Deus se alegrará com algumas ações suas e não se alegrará com outras ações suas. E assim você vai vendo o que agrada a Deus, o que não agrada, o que fazer e o que não fazer.
O que é sabido é que Deus se importa muito mais com as coisas do coração do que com as coisas exteriores. Ou seja, a palavra é de 2000 anos atrás, serve para hoje, é a palavra de Deus para os dias de hoje e é o que ele sempre diz desde que o homem caiu. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Ou seja, existe ainda a proposta de sair dessa cova onde caímos e voltar para aquele descanso no sétimo dia que Deus iria propor na viração do sexto dia para o sétimo, que fôssemos para lá junto com ele, mas nós caímos, inventamos nossos calendários nesse nosso espaço que não passa de uma cova. Existe hoje ainda a proposta para voltar para lá. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. É essa a condição que nós estamos hoje, condição de caídos. Em que tempo da existência da humanidade nós estamos? Nós estamos no sétimo dia. E em que lugar nós estamos? Nós estamos caídos numa cova. Por isso que a gente olha para o mundo e o mundo é caótico. As pessoas querem se matar e não se amar. Por quê? Porque estamos caídos na cova do pecado. Em Gênesis capítulo 3, ele é conhecido, ele é intitulado como a queda do homem. É assim chamado por teólogos e por especialistas, porque é onde relata que o homem decaiu da companhia de Deus, da presença de Deus, para essa cova. Ou seja, toda aquela história, eles comeram um fruto proibido, enganados pela serpente, e Deus chegou ali na viração do dia para ter com eles sentiram vergonha, Deus estabeleceu as consequências dos atos deles e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Já rolou ali o sangue de alguém para cobrir o pecado deles, né? O sangue do animal que virou uma roupa. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e do mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Saiu fora, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E agora Jesus faz essa proposta: vamos voltar para esse lugar. Eu estou aqui para chamar vocês de volta para o jardim do Éden, para a presença de Deus, para o sétimo dia, para o descanso. Em Salmo 78, a Bíblia mostra que Deus estava, diz o autor, como quem dorme. Não que Deus seja um Deus relapso, mas Deus estava num descanso. Ou como aquele valente que bebe depois da guerra e fica relaxado. Ali estava Deus desse jeito assim também, tranquilo, sossegado, descansando. Ele se levanta, ele desperta e vai tratar de resgatar as ovelhas caídas na cova. Diz assim o texto: então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra do vinho. Ele despertou e ele resolve fazer um plano para salvar as ovelhinhas que caíram nessa cova. E o Filho dele, Jesus Cristo, é quem executa esse plano a nosso favor, as ovelhas caídas. Mateus capítulo 12 e versículo 11, os fariseus estavam discutindo com Jesus sobre o sábado, porque os fariseus enxergavam o sábado como o sétimo dia de cada semana, que eles não podiam trabalhar, e eles mesmos inventaram regulamentações da lei de Moisés, que dizia não trabalhar no sábado. E então eles, com essas regulamentações, eles estabeleceram o que é trabalho, o que não é trabalho. Carregar um objeto de até 1 quilo não é trabalho, acima de 1 quilo já está trabalhando. Tudo é coisas que o homem fez aqui embaixo, segundo seu próprio calendário, segundo suas próprias ideias reduzidas, né? Porque essa queda trouxe uma limitação da mente para o homem.
E daí também explicar como que a ciência diz que o homem domina de 3 a 10% da mente. Então, porque um dia já deve ter dominado 100%, ou se não dominou, mas existe o 100%, né? Biblicamente a gente vai encaixar isso naquele período em que o homem existiu antes da queda, que tinha inteligência suficiente para dar nome aos animais e tudo mais. Então, biblicamente o homem está no 7º dia. Porém, o espaço físico em que ele se encontra não é a presença de Deus, não é a companhia de Deus. Ele está caído numa cova, uma vala, que é o pecado. Aí fica um pouco mais fácil de entender o que Jesus quis dizer quando ele debatia com os fariseus a respeito do sábado. Os fariseus entendiam o sábado assim, dessa forma limitadinha, aí, o 7º dia da semana, e Jesus querendo mostrar para eles que não, que o sábado é a presença de Deus, que o sábado é onde Deus está. Então, os fariseus procuravam acusar ele de estar infringindo a lei, interrogavam dizendo, é lícito curar nos sábados? E Jesus, lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer o bem nos sábados. Ou seja, o sábado é o grande dia em que nós estamos vivendo. As ovelhas somos nós. A cova é o pecado onde nós caímos, o lugar onde nós estamos. E o pastor das ovelhas é o que resgata, é o que tira dessa cova e chama de volta para o sábado. Eu diria até que não é tão somente lícito salvar uma ovelha no sábado, como é só no sábado que Deus faz isso. Então, alguém pode dizer, mas se Deus no 7º dia descansou, como que pode agora ele estar trabalhando? Ou ele está descansando, ou ele está trabalhando? Foi justamente isso que aconteceu. Ele estava no seu descanso, viu as suas ovelhinhas caídas na cova e teve a misericórdia de elaborar esse plano de salvação para todos aqueles que crerem, que não pereçam, mas tenham vida eterna. Ele teve esse ato de misericórdia, resolver resgatar as suas ovelhas da cova no sábado, como ele mesmo disse em João capítulo 5, nos versículos 16 e 17 está registrado, por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, é nesse ponto que a gente se encontra, temporalmente, no sábado de Deus, no espaço, estamos afastados de Deus, caídos nessa cova, e diante do pecado, da proposta misericordiosa dele de voltarmos ao 7º dia, de voltarmos ao descanso, de entrarmos nesse descanso. Como o próprio texto diz, quem tem ouvidos ouça a proposta de Deus. Procuremos entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Isso aqui é o resumo da proposta. Hebreus capítulo 4, vou ler do versículo 7 para frente, determina outra vez um certo dia. Ele já havia determinado, nós deveríamos ter entrado nesse descanso lá atrás. E em seguida ele também já tinha determinado que ninguém mais entraria nesse descanso, porque desobedeceram todos. A culpa não é do Adão, que desobedeceu por todos, a culpa não é de ninguém, senão de cada um a sua mesmo. Quem consegue mudar isso? Quem consegue dizer, mas o pecado não habita em mim, por que eu tenho que passar por isso? Ninguém consegue. Todos pecamos. E é muito melhor reconhecermos que, além de ter determinado a entrada e depois de ter proibido a nossa entrada, determina uma outra vez, um certo dia, hoje. Dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, mas aceitem a proposta de entrar no descanso de Deus. Não há tempo
e não há lugar. Não existe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, não existe. Não existe um templo que é a casa de Deus. Não é a Igreja Universal, não é a Igreja Católica, não é a Igreja Batista. Não existe lugar, em qualquer lugar. Não cerrem as portas dos templos, não endureçais os vossos corações. Em qualquer lugar em que a sua mente estiver funcionando, o seu coração estiver batendo, em qualquer tempo desse 7º dia que estamos vivendo, não endureçais os vossos corações. Não endureçamos os nossos corações. Aquele que tiver que lutar contra um coração já endurecido, dê uma chance a si mesmo. Viva esse 7º dia, não dentro da cova do pecado, mas na presença de Deus, descansando com Ele a sua alma. Dê essa chance a si mesmo. Faça a experiência. Feche seus olhos, não olhe para lugar nenhum, porque Deus não está em nenhum lugar específico. Nada é tão grande que possa compreender o Deus eterno. Feche seus olhos ou deixe seus olhos abertos, não importa, mas chame Ele para dentro do seu coração. Faça a experiência. O mundo sempre será o mesmo lugar, e você é que sempre poderá viver Ele como uma cova onde você está, ou como o lugar onde Deus está presente. Tome essa decisão na sua vida.